foi o Pedro. Ontem completou o seu 6º hat-trick. 3-0 no Bangu, 3 gols do Pedro. É um baita centroavante. Baita centroavante. O volante, o Igor, né? Ah, ele entrou muito bem. É muito bom. O Sampaio conhece um pouquinho ali da posição. Né? Parece que ele jogou um pouco, inclusive, na seleção. Não, mas ele ontem foi muito bem mesmo. Não só para marcar, ele vai na frente, dá um chute de fora da área perigosíssimo, que o goleiro fez uma belíssima defesa. Muito confortável. Não, ele permitiu uma finalização ontem do Bangu no gol contra 11 que ele fez, e o Tite adora isso. E o Flamengo tem elenco para fazer tudo isso. Né? Agora, você falou com razão a torcida, ainda mais que o jogo era fora. É um tour do Flamengo. Né? Era um tour. E aí você imagina, o torcedor não via quantos anos o Flamengo lá foi. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Já chega metralhando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho se você é Flamengo! Show em Aracaju. Flamengo vence o Bangu e assume a liderança. É isso aí, cara. Vou trazer agora este corte aqui do programa ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos, canal ESPN. Muito bem, cara. Vamos aqui então ver o que o Pascoal, o Mauro Naves irão falar sobre a vitória do Mengão, né? Vamos lá, então. E o Plihal também, o André Plihal, que está apresentando o programa ESPN FC. Vamos ver aí o que eles vão falar, né? Todos eles. Sobre o Mengão, sobre o Pedro. E o Pedro que fez um hat-trick. Que jogador, hein? Que golaço primeiro. Ó, golaço demais. Vamos lá pro vídeo. No final eu vou trazer aqui para vocês quanto que o Flamengo arrecadou no Norte e Nordeste nesse começo de ano, galera. Superando os clássicos contra o Vasco e superando o clássico contra o Botafogo. É isso aí. Vamos lá pro vídeo então? Simbora! Mauro Naves, que foi, nos bons tempos, um ótimo centroavante, matador. Não, ele era zagueiro. Cansava de fazer hat-tricks. Não, lá em Sinop eu vi jogar de centroavante. Hã? Quando era mais pelado, assim, não muito profissional, eu queria ir pra frente, que eu guardava mesmo. Você sabe quantos hat-tricks o Romário fez com a camisa do Flamengo? Quantos? Do Flamengo? Do Flamengo. É óbvio que não lembro. 14 hat-tricks. Nossa. Com o Flamengo, hein? Caraca. Neste século, quem mais fez hat-tricks foi o Pedro. Ontem completou o seu 6º hat-trick. 3-0 no Bangu, 3 gols no Pedro. É um baita centroavante. Mas a torcida, é claro que também por serviços, enfim, o Gabigol é mais personagem, ainda prefere o seu reserva, Pascoal. Mas aí é uma questão... Outro dia ele foi vaiado, semana passada o Pedro foi vaiado. Só para lembrar que quando você fala do Gabigol, o Gabigol decidiu... Libertadores. 2 Libertadores. Monstro. E fez gols também quando o Flamengo não ganhou. Então, a gente tem que entender esse tipo de carinho do torcedor do Flamengo, até pelo carisma que tem o Gabigol. Com ele e o Bruno Henrique também passa um pouco por isso, né? O Bruno Henrique também é sempre pedido porque... Mas pega no pé do Pedro. Para mim, o Pedro é um jogador espetacular, jogador acima da média daqueles que são os centroavantes no futebol brasileiro. Muito acima. Muito acima. Ano passado ele teve um ano, pro padrão Pedro meia boca, fez 35 gols. Então, mas ele entrega muito em termos de resultado, de bola na rede, ele entrega muito pro time do Flamengo. Eu gosto muito, todo mundo sabe que eu sou fã do Pedro. Eu tenho assim, um baita jogador. É difícil encontrar um centroavante igual o Pedro, né? O Pedro me lembra os centroavantes da nossa época de repórter. Sim. Aqueles centroavantes que decidiam jogos. Luizão, né? Aloysio, Chulapa, os caras que decidiam o jogo. Né? Que todos os times tinham pelo menos um centroavante com esse estilo de definição de jogo. E o Pedro é esse jogador. Tá ruim, joga no Pedro que ele resolve. O Pedro resolve jogo pro time do Flamengo. Por incrível que pareça, ele deixa de fazer um gol aí, que é a característica principal do centroavante, um de cabeça. Ele cabeceou no meio assim, senão ele teria guardado 4. O primeiro gol é um golaço, é gol de craque, gente. Olha lá, 5 jogos, 5 gols. Aí, só golaço isso que ele mesmo. chegou. 18 finalizações. 10 no alvo. 10 no alvo, metade ele guardou. O primeiro gol... Precisa só de 66 minutos para marcar. Repercutiu muito. E ainda fez 2 gols em 2 amistosos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Foi artilheiro lá também. Esses gols aí que a gente mostrou primeiro são do Campeonato Carioca. Eu vi muita gente falando do lançamento do Arrascaeta, mas nem aparece aí. Para a qualidade do Arrascaeta, nem foi essa assistência toda. Ele já deixou muitas vezes outros na cara, a gente fala, deixou na cara do gol. Este gol aí tem muito o mérito do Pedro.
de entortar o zagueiro, bater de 3 dedos. Concordo. Aí ele fez a batida de 3 dedos, a matou o batida goleiro. foi sensacional. Matou o goleiro. Eu assisti ao jogo e vi as declarações de intervalo e no final que o campo estava muito fofo. Não era questão de buraco, de nada, fofo. Por isso o Flamengo, eu acho que ainda perdeu outra chance. O próprio Bangu, na hora de cruzar, errava cruzamento e tal, por causa do campo fofo. Foi comentado isso e o Pedro falou no intervalo. Em gramado de antigamente, né? Gramado de antigamente. O César Sampaio elogiou o volante, o Igor, né? Ah, ele entrou muito bem. É muito bom. O Sampaio conhece um pouquinho ali da posição, né? Parece que ele jogou um pouco, inclusive, na seleção. Não, mas ele ontem foi muito bem mesmo. Não só para marcar, ele vai na frente, dá um chute de fora da área perigosíssimo, que o goleiro fez uma belíssima defesa. É mais uma opção ali, né? Sim. E agora, foi um jogo que o Flamengo jogou, eu diria, descansado. Jogou descansando? Porque assim, não teve ainda uma exibição que enchesse os olhos do torcedor do Flamengo. Mas já era para ter. Nos clássicos acho que sim, né? Mas não encheu os olhos, quase perdeu pro Vasco. Então, nos clássicos eu acho que já era para ter tido. É um pouco mais do que a gente quer, intensidade, aquele Flamengo assim, não sei a se gente era esperava muito antes do jogo contra o Vasco. Talvez. Mas o Vasco fez o mesmo tipo de jogo contra o Fluminense que contra o Flamengo. Sim. A intensidade no Vasco. O Vasco equiparou os 2 jogos. Porque o Vasco se recusou a perder os 2 jogos. O Vasco não quis perder. E poderia ter ganho os 2 jogos. Poderia. Não, poderia. Não. E aí, assim, a gente tá esperando, né, pelo elenco e tal. Então, você vai ver depois do jogo, todo mundo, ganhou fácil, 3-0, sabe? Assim, como se, vamos jogar pro gasto que vai ganhar e ganhou bem. Mas é assim mesmo, né? Mas o torcedor, a própria imprensa, cadê aquele Flamengo empolgante? 3-0, tá bom. Agora, os meninos novos que entram, o Igor, o Jesus entrou, aí com a faca nos dentes, não tenha dúvida. A coisa é tão controlada, Mauro, Tem jeito. Atuando com os titulares, o Flamengo não sofreu sequer um gol no Campeonato Carioca. Não sofreu nenhum. Quer dizer, joga muito confortável, a não ser quando se choca com os outros grandes. Não, claro. Mas com os times menores é muito confortável. Não, ele permitiu uma finalização ontem do Bangu no gol contra 11 que ele fez, e o Tite adora isso. Nem é tão equilibrado, né, Tite? 11-1 até. Seu time foi muito melhor nesse item, mas lá atrás muito consistente. Mas quando sai o segundo gol, mostra o Tite olhando. Olha lá, poste de bola 58. Nem é tão maior assim, né? Nem precisou ser. Passe certo aí sim, 465 a 259. 23-5. 23-5. 11-1, ó. 11-1 no gol só, né? Então isso também. A defesa jogou quase no meio-campo, na maioria do tempo. Dava uma oportunidade de um contra-ataque ao Bangu? Dava, mas acabou não acontecendo. E quando sai o segundo gol que o Pedro tabela e faz, o Tite vai lá na beira do campo e põe o dedo nos olhos, tipo assim, é isso aí, focado e tal. Porque, se não me engano, foi o Léo Pereira que rouba a bola. E porque está atento no lance. Então, ele quer foco. Mas o cara que está lá dentro, principalmente aqueles que são titulares, eu fico imaginando assim, que fala, esse jogo aqui já está ganho, 1-0, daqui a pouco 2. Vamos dar uma balanceada aqui e tal. E tem que segurar mesmo, né? Tem que segurar. Mas não vai ter outra chance de começo do ano, a gente já quer os times voando. E ainda não vimos isso. Quem tentou voar está estourando todo mundo. Exatamente. Então, tem que revezar, tem que ter cuidado. E o Flamengo tem elenco para fazer tudo isso. Né? Agora, você falou com razão a torcida, ainda mais que o jogo era fora. É um tour do Flamengo. Era um tour. E aí, você imagina, o torcedor não via quantos anos o Flamengo lá, foi até dito. Há muitos anos, 10 anos que não jogava lá e tal. É óbvio que o cara quer ver o Gabigol, o cara quer ver o Bruno Henrique, né, que são os... E jogaram um pouquinho, né? Jogaram, acabaram entrando, mas são aquela referência... Pedro, Gabigol e Bruno Henrique juntos. Aquela referência de 2019 é muito forte com relação a 8 anos você jogar lá. 8 anos, pois é, então. E a grande maioria, acho que tinha 16 mil pessoas no estádio, é óbvio que não tem oportunidade de ver o Rio de Janeiro para ver o Flamengo. Então, sabe que gol, quanto foi a última vez que o Flamengo jogou lá? 8 anos atrás, como os tempos mudaram em Aracaju. Perdeu por 1-0 para o Confiança pela Copa do Brasil. Perdeu o jogo. Não tinha essa de dar show naquela época, não, 8 anos atrás, não. Mas ontem... E o treinador era o Muricy, já era um momento ali de retomada do Flamengo, ainda com bandeira. Esse time do Flamengo dá muita esperança para a torcida. Muito. Quando a torcida tem esperança com um time desse? Então, tem que dar muita esperança mesmo. Por isso é que eu acho que o Flamengo está na primeira prateleira. O Flamengo está na primeira prateleira.
do nível dos jogadores que tem. Fabrício da Fiel falou aqui, ó, esperança estou eu com o Coronado. É isso mesmo. Esperança estou eu com o Pedro Henrique. No momento, o Coronado não está jogando mal, não. O Coronado... tá. Perdão. O Coronado não estreou ainda, né? Boa, Fabrício. A esperança dele é o Garro. É, o Garro. O Garro não está jogando mal, não. Já comprou a camisa do Garro. Quem? Já? Fez muito bem. Agora, o Flamengo é de... O que o torcedor do Flamengo cobra é que nos jogos contra os da mesma faixa de atuação, né? Aí vai ter que se encontrar com o Fluminense, com o Vasco da Gama, com o Botafogo, para ver como que a coisa anda. Sim. É aí que tem que medir a temperatura. Porque é daí realmente que o Flamengo vai ter que encontrar o seu caminho. A gente já viu o Vasco em 2 clássicos, contra o Fluminense e contra o Flamengo. O Vasco se recusou a perder, né? E até teve possibilidade de vencer. Pediu hoje a anulação do jogo com a da arbitragem. Primeiro pediu um árbitro FIFA para o jogo de domingo, outro clássico contra o Botafogo. A Ferdi não atendeu a solicitação, nem daria tempo. Queria um árbitro fora do Rio e FIFA. Sim, e depois entrou com pedido de anulação. Mas realmente o que fizeram com o Vasco no primeira semana... Vai chegar um ponto que todo mundo não quer esse, vai ter que trazer da Inglaterra. Vai ter que trazer ela de fora. Tem uma época que o Campeonato Paulista trazia uns alemães, né? Exatamente. Tem isso? Teve. Opa, se teve. Cara, ia Presidente Prudente apitar o clássico. 45 graus, o cara saiu de menos 20. Aí eu achei curioso ontem no programa. Hungarês, né? Como diria aquele repórter amigo nosso. Aí no programa que eu estava vendo ontem, Pascoal, aí falaram, vai chegar do jeito que vai ter que trazer todo mundo lá de fora e tal. Você vê, na Arábia já se faz isso, só se leva de fora. Se leva, inclusive, brasileiro. Que é criticado aqui. O Daronco foi lá. Mais de um já. O Klaus acho que já foi lá também. 2, acho que já foram 2 lá. O Daronco foi. Os caras são criticados aqui e são levados para lá também. Mas aí vai vir, sei lá, um cara de fora. Porque o jogador brasileiro também não respeita nada, né? Ele também complica as arbitragens, vai para cima. Os clássicos de quarta-feira foi um absurdo. Não, é um tanto aqui em São Paulo quanto no Rio. Tem certeza disso? Talvez o cara de fora... Pascou desembestou. O cara de fora talvez imponha mais respeito, meta mais cartão, sei lá, expulsa e tal. Não dê bola, não dê tanto ouvido, não converse tanto, né? Por mais respeito talvez seja a diferença mais gritante. Exatamente. Porque... Isso faz toda a diferença, né? Faz. Mas acho que eu Os também... nossos conversam muito também, né? Muito. Jogadores e árbitros. Pica muito o jogo, né? Vamos ver. O juiz brasileiro gosta de picar o jogo. Mas vamos dar crédito aos nossos aqui. Porque logo a ideia de jogador pega. que estourou antes da gente ir pro break, o Luiz Henrique, né? Mais um. Chegou, jogou e machucou. Panturrilha também vai ficar de molho aí alguns dias. Então, mas ele chegou em dia, Tava jogando lá? Tava jogando, né? É diferente, né? Será? Será que não faz pena, alguma diferença? O cara chega aqui num outro tipo de gramado, num outro ritmo de jogo. A frequência a frequência na Europa. Mas, é uma frequência. E não sei com que assiduidade exatamente ele estava jogando lá. Mas acho que muito, Tava lá no espanhol. Ele não era titular frequentemente, né? mas ele jogava, entrava todos os jogos. E aqui fez o quê? Não chegou a fazer 3? Foram 2 jogos? Não sei nem se completou. Aí o Pedro Raul entra no Corinthians. Segundo jogo, pá! Tava jogando mexicano também. Mas é bom ele se recuperar. Pedro Henrique chegou aí e joga ali também. Centroavante. Pedro Raul vai ter que... Esperanças de Fabrício Pra Bossi. gente fechar, um minutinho do Tite, falando a respeito da vitória sobre o Bangu. Entendo, boa noite, eu entendo a observação de vocês, mas ninguém faz teste no Flamengo. Flamengo são oportunidades. As oportunidades surgem para todos os atletas que estão trabalhando, sejam eles atletas mais experientes, sejam eles oriundos da base, pela qualidade que cada um tem. Não é defesa que toma gol, que faz gol, o time. É um time que é equilibrado. Uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário, e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. A equipe faz e a equipe não faz, ou deixa de tomar. Desculpa. Isso é faz importante. E não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. Olha o Sampa prestando atenção danada lá, você viu, Pascoal?
Sampaio. Figura, Sampaio, quem não conhece o Sampaio? Sampaio é um dos melhores contadores de história que eu conheço. Ficou com a gente aqui 4, 5 anos. E o Sampaio, ele conta a história e ele ri. É. E ele ri, Aí você já vai ele te rindo. induz a rir. A história pode ser ruim, que com ele fica boa. Ele começa a rir, ele começa a te Eu tava ouvindo essa riso. entrevista do Tite ontem ao lado da minha mulher, ela falou, esse cara aí do lado do jogou bola. Eu falei, o César Sampaio, é isso mesmo e tal. Eu falei, pô, seleção, jogou muito. E aí falei pra ela, é evangélico, mas é um contador de piada. E ela, é mesmo. E tá sempre vendo a gente. Beijão, Sampa, saudades de você. Vai. Tá bem pra caramba. Muito Depois da bom. seleção brasileira, no Flamengo, o time aí mais forte do Brasil. Outra Volta seleção. daqui a pouquinho. Muito bem, agora que vocês viram este vídeo, eu vou trazer aqui para vocês os resultados financeiros das excursões do Flamengo pelo Norte e Nordeste. Cara, cotas do Mengão. Ele faturou 1,3 milhão na Arena da Amazônia em Manaus, ele faturou 250 mil no Almeirão em João Pessoa e 250 mil na Arena das Dunas em Natal. Vou explicar para vocês por que tem essa diferença. Ele faturou em Belém 1,3 milhão no Mangueirão e 500 mil no Batistão, em Aracaju. Por que existe essa diferença? Veja bem, 500 mil em Aracaju, por quê? Porque o estádio é menor. A capacidade do estádio era para 16 mil pessoas, então, com isso, a renda foi menor. E já 250 mil em João Pessoa, no Almeirão, e 250 mil na Arena das Dunas, em Natal, é porque, galera, o Flamengo jogou com um time sub-20, então a cota fixa foi menor, né? O Flamengo faturou um total de 3,6 milhões, média de 720 mil por partida nessa excursão aí de 5 jogos pelo Norte e Nordeste, sendo 3 vitórias e 2 empates. Os 2 empates foram com a equipe sub-20 e as 3 vitórias com o Flamengo principal. Com isso, o Flamengo lucrou mais nesses jogos pelo Norte e Nordeste do que nos primeiros clássicos de 2024 contra Vasco e contra Botafogo. E aí, o que você achou do vídeo? Cara, comente aqui. Se você é flamenguista, inscreva-se no nosso canal, deixa o like e ative o sininho para não perder nada, tá bom? Tendo mais vídeos, mais notícias do Mengão, eu trago aqui para vocês. Saudações rubro-negras. Fui!